Nós estamos hoje no segundo dia de Efésios 6. Hoje nós vamos falar sobre o versículo 11. Mas eu quero orar com você sobre ânimo na sua vida. Eu tenho conversado com algumas pessoas e eu tenho notado um espírito de desânimo, de cansaço, de tristeza na vida das pessoas. E eu entendo que a nossa vida são tantas batalhas, são tantas lutas, que existem coisas que realmente nos abatem, nos puxam para baixo. Mas a palavra do Senhor nos diz que Deus não nos deu um espírito de covardia ou de desânimo, mas o Senhor nos deu um espírito de força, de graça. Então eu quero te convidar nessa noite, antes de nós entrarmos na palavra, eu quero te convidar para orar comigo, mas orar por você, pela sua vida, pela sua casa, pelas pessoas que você ama, por quem é importante para você. E ore por você no sentido de que o Senhor anime o teu espírito, anime a tua vida, que o Senhor te dê graça para estar de pé, independente, queridos, de qual seja a batalha que você esteja enfrentando. Às vezes não é uma batalha, são várias batalhas, mas que o Senhor te renove essa noite, que o Senhor te fortaleça. Eu sei que tem momentos que as situações roubam o nosso fôlego, não dão tempo de respirar e já aparece uma outra. Mas nós temos um Deus que é o sol da justiça para iluminar a nossa vida. Nós temos um Deus que é poderoso para soprar sobre nós esse fôlego de vida, essa graça, esse ânimo para estarmos de pé e vencermos, para continuarmos na lida. Amém? Então ore por você, ore por seu ânimo, por graça na sua vida, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos iniciando mais um dia na tua presença de palavra. Desde que começou esse culto, o Senhor já estava aqui. O Senhor é sempre o primeiro a chegar, a estar aqui para nos receber. E eu quero hoje, Senhor, antes mesmo de começar essa palavra, orar por minha vida, orar por minha casa, orar por minha família, orar pelos meus queridos que estão aqui, pelos meus amigos, orar por essa igreja, por essas pessoas. Senhor, que não sejam as minhas palavras, que não seja a Patrícia falando. Senhor, sou apenas uma pequena mulher, mas o Senhor é um Deus grande e poderoso, e nós temos diante de ti, Senhor, pessoas que estão enfrentando situação de desânimo, situação de cansaço, de abatimento. Senhor, um espírito de abatimento está tentando forçar os seus filhos para baixo, está tentando roubar a alegria do teu povo, da tua igreja. Mas nós te pedimos hoje, Senhor, aonde houver alguém enfermo, que o Senhor entre com cura, aonde houver alguém entristecido, Senhor, que o Senhor traga alegria, aonde houver alguém que está chorando, que o Senhor seque as lágrimas e que o Senhor console, conforte. Aonde estiver alguém, Senhor, preocupado porque não sabe como resolver as questões da vida, que o Senhor vá até este lugar, que o Senhor vá até ele, que o Senhor vá até ela e que o Senhor estenda não só as tuas mãos, mas o teu braço de amor, o teu braço de poder, essa mão amiga que nos levanta do chão, essa mão amiga que nos tira, Senhor, dos lugares de derrota da nossa alma, dos lugares, Senhor, escondidos, dos esconderijos onde queremos ocultar algumas coisas, mas o Senhor vai lá com a sua luz e o Senhor nos traz para fora. Aonde houver alguém sozinho, aonde houver alguém em solidão, aonde houver alguém, Senhor, em abandono, aonde houver alguém em um leito de enfermidade, Senhor, como igreja nós oramos essa noite, alcança essas pessoas, alcança essas vidas, aonde houver, Senhor, casamentos em crise, aonde houver filhos se perdendo, converta o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, que haja comunhão no meio do teu povo, que haja prosperidade, que haja vida, que haja alegria. E aonde houver, Senhor, um espírito de abatimento, aonde houver um espírito de cansaço, de desânimo, de tristeza, de derrota, de falência, de miséria, nós o repreendemos essa noite na autoridade do nome de Jesus Cristo, e nós declaramos, conforme diz Eclesiastes 8, aonde a palavra de um rei está, ali há poder, ali há poder, Senhor, e maior é o que está em nós do que o que está no mundo e lutando contra nós. Por isso nós declaramos um povo renovado, um povo fortalecido. Anima o coração da tua igreja, traga ânimo, traga renovo, fortaleça, revigora, passa do cheiro das suas águas aqui essa noite, renova os sentimentos, renova a estrutura física, renova a mente, o coração, o sentimento, coloca os seus filhos em liberdade,
ansiedade, abra esses cativeiros emocionais, quebre essas correntes de angústia, destrua, Senhor, essas correntes de opressão, coloca por terra, Deus, essas correntes de mágoa, de rancor, de ofensa, que algumas pessoas arrastam pela vida, e no nome de Jesus hoje, entra com providência, pessoas que estão sem esperança para os próximos dias, para causas que estão para se resolver, aonde não há esperança, Senhor, abra portas de esperança. Abra portas de solução, abra portas de negócios, abra portas de emprego, rasgue o céu, fenda os céus essa noite, abra os céus e faça os céus gotejar sobre a tua igreja, porque é um tempo do teu povo ver e viver o Deus que nós servimos, o quanto o Senhor é poderoso para ir além da medicina, para ir além da depressão, para ir além da opressão. O Senhor vai além da miséria, além da tristeza, o Senhor vai além, Senhor, e nós declaramos essa noite uma noite de vitória, uma noite de triunfo, uma noite de graça, uma noite de rompimento, uma noite de abertura de portas, de trancas se abrindo, Senhor, de cadeias se rompendo. Nós declaramos essa noite uma noite de liberdade para o teu povo, uma noite de cura para os nossos irmãos que estão enfermos, uma noite de cura para os nossos queridos que estão sofrendo em leitos de hospital, uma noite de transformação para as famílias que estão sem luz dentro de casa, para as pessoas que estão sem comunhão. Nós declaramos na autoridade do nome de Jesus Cristo, Senhor, o sangue da cruz foi o suficiente. Então rompa com a maldade do inferno que tem se levantado contra os seus filhos e ajuda a sua igreja a viver nessa gloriosa luz que o Senhor tem preparado para o teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Só você que crê, receba. Bate palma para Jesus. Pode tomar o seu assento, por favor. Aleluia. Aleluia. Queridos, nossa, eu marquei tantas coisas aqui, deixa eu ver. Nós falamos a semana passada sobre Efésios 6, o verso de número 10. Eu quero lembrar disso rapidinho com você. Efésios 6, 10 e 11. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o 11, mas eu quero lembrar rapidamente com você sobre o 10, que diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra toda cilada do diabo. Bom, nós sabemos que Paulo está falando aqui a uma igreja doutrinada, uma igreja cheia de conhecimento, a uma igreja cheia de palavra. Porém, quando nós lemos o capítulo 4 de Éfesos, nós entendemos que essa igreja está tendo alguns problemas. Essa igreja está tendo problemas com divisão, com mentira, com fofoca, mágoa, contenda, divisão. O inimigo conseguiu de alguma forma entrar dentro dessa igreja e conseguiu abalá-la. O inimigo conseguiu entrar dentro dessa igreja e estragar as coisas que o Senhor tinha feito através da palavra dentro dela. Então, quando Paulo olha para essa situação, não que ele esteja desconsiderando tudo que ele escreveu nos capítulos anteriores de Efésios, porque são capítulos importantíssimos, como eu já disse aqui. Mas quando ele chega aqui, ele diz assim: no demais, irmãos meus, como se ele estivesse dizendo, agora o mais importante para este momento. Ele entendeu que a igreja estava passando por uma batalha espiritual e precisava dessa palavra. A igreja precisava entender o que eles estavam vivendo naquele momento. E não podemos nos enganar em Deus. Algumas coisas têm que sair do nosso meio para podermos viver dentro do poder de Deus, para podermos caminhar dentro da autoridade do Senhor, para nos movermos dentro do que o céu tem preparado para a terra, ou preparado para a igreja. Então ele começa a dizer, e ele começa o capítulo sobre batalha espiritual, falando sobre força.
Porque ele está falando que as pessoas precisam se revestir no Senhor, que as pessoas precisam buscar a força no Senhor. E ele está falando sobre o armorial que a pessoa precisa ter sobre ele. E ele vai citar isso depois, e nós vamos entender que quando o Senhor alcança as pessoas com essa força, com esse poder, o Senhor os alcança. E quando ele os alcança, ele traz um capacete de salvação sobre a cabeça, ele traz uma couraça sobre o corpo, ele traz uma espada na mão, ele traz uma lança, ele traz sapatos sobre os pés. E nós sabemos que tudo isso junto, unido, pesava cerca de 35 quilos. Então não dá para agir ou não dá para manejar as armaduras espirituais se eu não tiver uma força espiritual. Se eu não estiver fortalecido no Senhor, eu não tenho como usar as armas que eu estou buscando de Deus. Na verdade, não tem nem como Deus te revestir com alguma coisa se você realmente não tiver como suportar o peso do que vai vir sobre você. Mas só que acontece uma coisa: eu preciso fortalecer-me no poder e andar no poder. Porque estando no poder, a armadura vai continuar em mim. Agora, se eu me afastar do poder, essas peças, elas começam a cair de mim. Eu começo a me despir das armaduras. Se eu me afasto da força, se eu me afasto da presença, se eu deixo de andar no poder e na presença, eu também deixo de ter essas peças dessas armas sobre mim. Elas não vão permanecer. O que mantém isso sobre mim é o estar no poder e na força do Senhor. E era o que Paulo estava tentando explicar para a igreja. E ele queria que eles entrassem dentro disso e que eles vivessem isso. Só que uma vez que eles recebessem essa armadura, uma vez que eles tinham todo esse armamento, eles dizem assim: gente, revesti-vos, a palavra aqui é vistam-se, coloquem toda, não é basta só colocar o capacete. Eu sou salvo, tá bom, eu não preciso me meter em batalha, então eu não preciso de escudo, eu não preciso de espada, eu não preciso de lança. Paulo está dizendo: toda a armadura, vistam-se e revistam com todo o armorial. Coloque todas as peças sobre você. Uma vez que você tem todas as peças, ele vai dizer: agora fique firme. Esse ficar firme é agora para você agir como um exército que está em formação. Agora esse exército revestido e protegido, ele está em formação para atacar o inimigo, para manter o inimigo fora do seu território. Você entende que agora você tendo a armadura e você tendo o poder, você não está mais na defensiva, você não está recuando, você não está fugindo, mas você está atacando. Você está empurrando o inimigo para fora do seu território. É isso que ele está tentando fazer o povo entender. Vocês precisam estar revestidos e preparados e ficando firmes para que vocês não recuem e não fujam e não cedam a todas as artimanhas do diabo, mas que vocês os empurre o inimigo para fora do seu território. Amém? Eu quero que você glorifique a Deus e comece a declarar sobre a sua vida: Senhor, eu vou ficar firme como uma fronte unida, como uma fonte unida, como soldados unidos que vão estar, Senhor, prontos e preparados para toda hora que o inimigo tentar, ele ver uma resistência e recuar do meu território. Amém? Esse amém de vocês está meio tipo: será que eu vou me meter nisso mesmo? Vai por mim, você já está dentro da situação. Não tem mais para onde ir. Agora, ou você resiste e vai, ou você só deixa ele fazer o que ele quiser dentro do seu território. Nós não temos muita escolha. Se a vida te bate, ou você bate de volta, ou você entra num quarto escuro, se esconde e deixa ela passar. Eu te aconselho a enfrentar e viver o que Deus tem para a sua vida. Mas não viva de qualquer jeito. Viva isso na força do poder de Deus. Viva na graça do poder de Deus. Você vai ver que você vai ter oposição, vai ter muita coisa, mas vai valer muito a pena. Amém? Aí ele entra no verso 11 dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra todas as ciladas do diabo. Aqui já temos duas palavras muito importantes. E eu quero falar um pouquinho sobre elas com você nessa noite. A primeira palavra que aparece aqui é diabo. E todas as vezes que nós usamos o nome diabo, nós usamos como se fosse um nome. Mas na verdade não é um nome, é uma função que ele tem. É como se fosse
um ser que tivesse a função, que estivesse sempre com uma bola na mão, atirando em algo, com a intenção de penetrar algo. Sabe quando você coloca uma cesta na sua frente e você pega uma bolinha ou uma bolinha de papel, alguma coisa, e você tenta acertar a cesta? A função do diabo é mais ou menos essa. É como se ele tivesse algo na mão e constantemente ele estivesse tentando acertar dentro de algo. Ele estivesse tentando acertar, ele tem um objetivo, ele quer acertar um alvo. Só que o alvo dele aqui é a mente humana. Então é como se ele estivesse vindo e constantemente, todos os dias, tentando acertar algo dentro de você. Todos os dias ele joga uma ofensa, todos os dias ele joga uma mentira, todos os dias ele lança um engano. Só que ele não lança assim só tentando acertar, ele faz isso com toda a força que ele tem. Porque se você tem algum tipo de resistência, ele precisa penetrar e atravessar a sua resistência. Se você é uma pessoa salva e tem o capacete da salvação, ele precisa atravessar isso e alcançar a sua mente. E ele faz isso constantemente, 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 constantemente. E se de repente um dia ou outro ele consegue entrar e ele consegue penetrar isso, uma vez dentro desse lugar privilegiado, que é a mente humana, ele consegue então agora começar a colocar ideias dentro de você. Ele começa agora então a tentar confundir algumas coisas dentro de você. Ele começa a tentar ditar a forma como você vai pensar. Ele começa a tentar dizer que você não é quem você pensa que é. Ele vai começar a lançar palavras mentirosas na sua mente, para que você comece a pensar naquilo e achar que é você que está pensando, que é você que é aquilo, que você é aquela pessoa. Então ele vai todos os dias tentar fazer isso contra você. Então Paulo está dizendo, você precisa estar protegido contra esse ataque contínuo e diário contra a sua mente. É por isso que a Bíblia vai falar sobre os dardos inflamados do maligno. Todos os dias ele está lançando esses tipos de seta. Já percebeu? Nós oramos aqui no começo por essa questão desse sentimento de desânimo, porque você já percebeu que tem dias que você vai dormir bem, e quando você acorda, de repente ou você teve um sonho ruim, ou você recebeu uma má notícia, ou uma notícia no celular, e de repente aquilo começa a mexer com você, você até tenta não pensar, mas de repente no meio do dia, olha você pensando, e você vai sentindo a sua força diminuindo, e quando você menos imagina, você já está pensando por que aquilo aconteceu, por que tal coisa aconteceu, por que tal pessoa falou daquele jeito, porque isso são os dardos do inimigo constantemente batendo contra você. Mas a Bíblia diz que se você está em Deus, tem um que mora dentro de você, que é poderoso para te defender e te dar graça contra todas essas setas e essas ciladas que nós recebemos. Amém? Eu quero te convidar a declarar algo neste momento. Declare algo diante do Senhor e diga: Deus, a minha mente pertence a Cristo. Os meus pensamentos pertencem a Deus. Tudo que há em mim está embaixo do sangue de Jesus. Aleluia! Recebe isso na sua vida. Se proteja, use as armas que você tem. Deixa Deus trabalhar na sua vida de uma forma poderosa. Usa a sua mente em seu favor. E todas as vezes que algo tentar penetrar a sua mente, diga: eu sou uma pessoa salva e eu estou em Cristo. Aqui mesmo Paulo continua dizendo, e ele usa a palavra ciladas. A palavra ciladas, ela tem uma raiz que é como se fosse uma estrada por onde alguém estivesse andando rapidamente com um objetivo. O objetivo, você vai perceber que todas as palavras que nós vamos falar aqui, ela trata de coisas da mente, porque é sobre isso que nós vamos orar hoje até o término desse culto. Porque quando você vai estudar o Novo Testamento, todas as vezes que você estuda sobre guerras espirituais, principalmente quando Paulo está falando, ele está falando sobre a mente, que é o principal campo de batalha que nós temos. E é onde as pessoas estão sendo atacadas nesse tempo.
e aonde as pessoas estão sofrendo para lutar contra elas. Então, todas essas palavras, elas vão ter quase que o mesmo sentido, tá bom? Então, essa palavra ciladas, ela é como se fosse uma estrada rápida, uma via rápida, por onde alguém está andando em alta velocidade, com a intenção de chegar a um objetivo. É como se Satanás estivesse andando já com um plano muito bem elaborado para alcançar a sua vida o mais rápido possível, ou a vida de alguém o mais rápido possível, com a intenção de quando chegar nessa pessoa, já que ele alcançou e conseguiu entrar nessa mente, agora ele tem que alcançar, estar nessa pessoa, para que ele possa então começar a colocar todos os desígnios e dar todas as diretrizes dele para a direção dessa pessoa, para a vida dessa pessoa. Mas a palavra do Senhor é tão incrível que a Bíblia diz assim, que o inimigo vindo contra nós, o Espírito Santo levanta contra ele uma bandeira. E eu quero declarar hoje sobre a sua vida, que não importa qual rápido o inimigo esteja vindo contra você ou contra as áreas da sua vida, o Espírito Santo de Deus está levantando contra ele uma bandeira, uma corrente hoje e dizendo: chega. Deus está freando algumas ações malignas, queridos, e eu quero que você receba isso na sua vida hoje, porque por mais que ele esteja tentando, a Bíblia diz que não, toda arma preparada e ferramenta forjada contra você não prevalecerá. Amém? Recebe essa palavra e esteja em Deus. Aleluia. A terceira palavra que Paulo vai falar logo depois, essa palavra ela está em Coríntios 11:2. É a palavra desígnios, ou seja, jogos mentais. Uma vez que ele consegue penetrar, você entendeu que nós estamos em três palavras. A primeira, diabo, ele é alguém que está jogando algo e tentando penetrar, ele quer uma oportunidade de entrar. A segunda cilada é alguém que está vindo rapidamente, porque conseguiu de alguma forma penetrar e agora rapidamente ele quer entrar para tomar posse do lugar. E uma vez que ele conseguir, agora vem a palavra desígnios, que é a palavra para jogos mentais. Uma vez que ele conseguiu penetrar e entrar, agora a mente perde a capacidade de pensar corretamente. As coisas ficam embaraçadas, as coisas ficam meio embaralhadas e a pessoa não consegue pensar corretamente. Já viu como algumas pessoas agem loucamente? E elas agem e elas acham que elas estão corretas. Elas não conseguem ter uma clareza acerca do que estão pensando. Essas pessoas estão vivendo dentro desses jogos mentais, porque de alguma forma essa barreira foi rompida, esses dardos conseguiram entrar e agora essa mente ela está balançando de um lado para o outro, ela está perturbada e a pessoa não consegue ter um controle, um domínio das suas atitudes, dos seus atos, das suas palavras. É por isso que quando você vai orar por uma pessoa que está endemoniada ou acorrentada por forças malignas, você precisa de pedir ao Senhor para que o Senhor te dê clareza e entendimento acerca de que tipo de espírito está agindo ali, para que você possa fazer a coisa certa, porque se essa pessoa passou muito tempo dentro dessa situação, a mente dela já está tão perturbada, tão presa nisso tudo, que você pode ferir o corpo da pessoa, se você não tiver uma direção de Deus para fazer isso. O inimigo ele sai arrancando tudo que ele pode e destruindo tudo que ele pode. Mas a Bíblia diz que o Senhor se manifestou, que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E eu não sei que tipo de coisas ou com que tipo de pessoas você tem lidado, que talvez esteja vivendo dentro desses jogos mentais. Esses desígnios do inimigo entraram dentro dele e ele está perturbado, ela está perturbada, não consegue pensar com clareza, não consegue pensar corretamente. A mente perdeu a capacidade de pensar e raciocinar. Eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida hoje. O Senhor tem poder para libertar essa mente, para arrancar esses desígnios daí de dentro, para limpar esse sentimento, para limpar essa vida, para fazer essa pessoa pensar corretamente, para fazer as coisas voltarem para o lugar. E
E se em alguma área da sua vida as coisas estão confusas e você não consegue pensar corretamente, é só você chegar diante do Senhor e dizer: Deus, a minha mente pertence a Cristo, e a minha mente é saudável, a minha casa é saudável, não vamos agir loucamente. Todo espírito de loucura está sendo repreendido hoje na autoridade do nome de Jesus. Queridos, receba a autoridade que vem de Deus para a sua vida. Repreenda o espírito de loucura, repreenda esse espírito de tristeza. Usa a autoridade que há em Deus para a sua vida. O inimigo, ele arma essas coisas, mas o nosso Deus sempre tem um antídoto, ou sempre tem um contra-ataque para ele. Quantos estão me entendendo e pode dizer amém? Nós temos a palavra desígnio, que são jogos mentais. E nós temos a palavra fortaleza. Fortaleza é um castelo, algo que foi construído com altas muralhas, uma prisão. Então, uma vez que ele consegue penetrar e ele consegue chegar rapidamente nesse lugar, e ele consegue confundir as coisas nessa mente, agora ele começa a montar um lugar para ele, uma fortaleza, um lugar onde ele vai ficar ali dentro e aprisionar as pessoas nesse lugar, para que as coisas na vida não andem. Tem pessoas que são inteligentes, tem pessoas que estudaram muito, que têm um ótimo currículo, mas alguma coisa acontece e essa pessoa parece que algumas áreas da vida dela não destrava, não anda. Não são todos os casos, mas a maioria das vezes é um tipo de fortaleza, que o inimigo conseguiu achar algum tipo de gatilho, algum tipo de acesso, algum tipo de entrada. E isso pode vir de qualquer coisa, pode vir de algum envolvimento, pode vir de uma maldição hereditária, pode vir de qualquer coisa. Pode vir de qualquer lugar, pode vir de uma atitude, pode vir de uma enfermidade. O inimigo usa tudo que ele puder contra a vida do ser humano, porque a intenção dele é destruir a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Mas eu e você ocupamos um lugar privilegiado dentro do reino, onde o Senhor nos colocou para governar. E por mais que o inimigo neste momento possa estar tendo êxito sobre a sua vida ou sobre a vida de alguém, ou algo esteja te aprisionando, o Senhor já está enviando o reforço, o Senhor já está liberando uma guarda, e já há uma palavra sendo liberada de cura, de libertação e de vida para mim e para a sua vida. Uma vez que ele está dentro dessa fortaleza, ele consegue mandar nas coisas e aprisionar pessoas ali dentro. Como existem vários tipos de prisão, eu não quero falar sobre todas elas, mas eu quero orar sobre algumas coisas neste momento agora com você. E eu quero que você só ore comigo e que você declare libertação em todas as áreas da sua vida. Isso inclui sua vida profissional, isso inclui, seja qual for a situação ou a área, que o inimigo construiu um muro ao redor de você, construiu uma certa fortaleza ao seu redor, seja nas suas emoções, nos seus sentimentos, seja dentro de você, não importa. Eu te convido a orar comigo neste momento. Nós vamos orar, porque Paulo vai dizer: no demais, irmãos meus, estejam firmes no Senhor e lute para derrubar todas as fortalezas do diabo. A palavra de Deus tem poder, e o Senhor nos deu autoridade para lutar contra essas fortalezas, para que elas caiam diante de Deus e diante de nós. Amém? Eu me lembro de tanta coisa, mas eu me lembro de uma moça por quem eu orei por muitos anos. E me lembro de um dia que eu cheguei na casa dela, era em uma outra cidade. E quando eu entrei lá, ela estava muito entristecida por algumas coisas. Eu orava por ela, mas eu não tinha muito acesso a ela. E um dia eu estava visitando a cidade de São Paulo e alguém me convidou para ir lá visitar, porque a pessoa conhecia. E eu me lembro que quando eu cheguei lá para orar por aquela pessoa, o pai dela estava na casa. E Deus sempre me falava sobre essas fortalezas. E eu entendi que a fortaleza não estava nela, estava nele. E eu não conseguia entender aquilo. Por que aquela moça sofria tanto, se eu não conseguia ver nela o motivo por aquele sofrimento? Então, conversando alguns minutos com o pai, e ele sentou um pouco para falar comigo, e as pessoas disseram: ele não conversa com ninguém, ele não gosta de ninguém, e crente, então ele nem deixa entrar aqui. Só que eu estava com uma pessoa conhecida e eu entrei,
E eu era bem crente mesmo naquela época, eu acho que eu era muito crente. E eu me sentei para conversar com ele. Sabe aquela pessoa que não tem medo de nada, assim? Você simplesmente, tá, vamos lá. O que tiver que ser, será. Eu era mais ou menos assim, eu era líder de jovens na época. E se você tem que, para lidar com mocidade, você tem que andar em poder, você tem que andar em Deus o tempo todo. E eu já dirigia culto de libertação, então qualquer coisa que viesse eu estava enfrentando. Não estava muito preocupada com o que ia acontecer, porque eu sempre sabia que Deus ia resolver a situação. E eu me sentei para conversar com ele, ele começou a me contar sobre várias mágoas, sobre várias tristezas que ele tinha, sobre uma ofensa que ele recebeu na igreja, e por causa disso agora ele não entra mais na igreja, e agora ele não quer saber de igreja. E quando ele começou a me falar, aquela moça começou a passar mal do outro lado, sentada no outro sofá. E quando eu começou a falar, eu disse assim, nós vamos fazer uma coisa aqui, você precisa liberar perdão. Para que você libere perdão, eu vou pedir perdão para você. Eu te peço perdão em nome da igreja. Eu te peço perdão em nome dos líderes que te ofenderam. Eu te peço perdão em nome das pessoas que te ofenderam e que te feriram. Mas você não pode caminhar mais um dia com essa corrente. Você não pode ficar preso dentro dessa fortaleza, porque isso está destruindo sua casa, destruindo sua família. E uma das pessoas que você mais ama é que está sendo atingida por isso. E aquele homem começou a chorar e sem entender o que estava acontecendo. Mas eu sei que houve um agir do Espírito Santo tão grande naquele dia, que ele começou a chorar, pediu perdão, me liberou perdão. Eu nem sabia quem eram as pessoas que tinham ofendido ele, mas eu vi aquela moça ficar liberta, sem nem sequer orar por ela, porque é algo que oprimia o pai e alcançava a vida dela. Eu não sei te explicar como aquilo estava acontecendo, eu não tenho uma explicação para aquilo. Eu só sei que aquela casa ficou liberta. Eu só sei que através de uma liberação de perdão, que através de uma liberação em oração, aquelas pessoas ficaram libertas, as fortalezas se quebraram. Então talvez você carregue uma mágoa, uma ofensa, uma dor, uma traição, uma aliança quebrada. Eu não sei o que você pode estar carregando, que está fazendo o inimigo construir coisas ao seu redor, que está fazendo ele levantar muralhas ao seu redor, e ele está atrasando a sua vida, ele está bloqueando você. Mas ele vai perder essa batalha na autoridade do nome de Jesus Cristo, porque o Senhor já liberou a sua palavra. E quando Deus libera uma palavra, fortalezas caem por terra. E como eu ainda tenho mais uma palavra para falar, eu quero orar com você rapidamente. Amém? Ou você prefere que eu deixe para orar no final? Vamos orar no final, certo? Eu quero falar rapidamente sobre isso aqui. A última palavra é a palavra opressão. A palavra opressão, ela está em Atos 10:38, onde a Bíblia diz que Jesus veio para libertar os oprimidos e os que andam em opressão. Então, essa palavra opressão é como se dentro desse castelo, dessa fortaleza que foi montada por causa desse acesso que o inimigo conseguiu, um rei muito mau e muito maligno estivesse lá dentro, determinando como quem vive ali pensa, anda ou age. E ele começa a fazer as coisas ficarem tão inseguras e incertas, que as pessoas começam a viver por detrás das paredes desse castelo, oprimida, sem saber o que vai acontecer amanhã, sem saber se tem um destino, sem saber se tem um futuro. E ele veio para oprimir as pessoas e destruir as pessoas que estão ali embaixo da ordem dele ou embaixo da autoridade dele. Só que o que Atos diz é que Jesus deu um jeito nisso. Jesus veio para libertar os oprimidos. Jesus veio para rasgar as vestes de opressão e de humilhação. E como um pássaro que escapou do laço do passarinheiro, alguém que se encontra com Jesus consegue escapar de dentro dessa fortaleza. E eu quero liberar essa palavra sobre você nessa noite, declarando em nome de Jesus que o Senhor está colocando algumas pessoas em liberdade hoje. Oh, aleluia. Eu quero ler com você para terminar. Aleluia. Aonde a palavra de um rei há, ali há poder. Aleluia. Eu quero ler 2 Coríntios 10, o verso 4 e 5. O verso 4 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas e aniquilar todos os desígnios do mal. No verso 5, ele explica:
o que são essas coisas. E todo pensamento ou toda imaginação que seja todo levado, que tenta te tirar de diante de Deus, que seja levado os seus pensamentos em obediência a Cristo. Ele fala assim: temos que vencer todas as imaginações. As imaginações é esse jugo de dois pensamentos. Esse jugo onde você tem duas vozes falando com você. A voz de Deus diz: você vai porque você consegue. A voz do inimigo diz assim: é bom você não tentar não, porque vai dar errado de novo. A voz do Senhor está dizendo para você: ei, você é mais do que isso, você não tem que se sujeitar a isso. O inimigo olha e fala: é tudo que você merece, é isso aí. Aí Paulo está dizendo: mas pelas armas espirituais nós podemos desfazer todas as fortalezas. Amém? Se coloque de pé, por favor.